Sábado Santo. A sensação de celebrá-lo pode ser que não seja das melhores, sobretudo se você mergulhou profundamente em tudo que vem sendo celebrado ao longo dessa semana. Se você já perdeu um ente querido, você há de concordar comigo quando eu digo que a pior parte do processo do velório e do luto é a volta para casa depois do enterro. Porque é aí que começa o processo de cair a ficha. E ao sairmos da Sexta-feira Santa, por mais que, depois de termos meditado o Evangelho da Paixão, no qual nós pudemos acompanhar como João descreve tão profundamente que aquela morte não era um fim, mas um novo começo, aquelas pessoas poucas que acompanharam Jesus até o fim, certamente foram para casa ainda sem compreender isso. É bom lembrar que os evangelhos todos foram escritos depois da ressurreição de Jesus. Quem os escreveu já tinha claro que Jesus está vivo. Mas naquele momento, depois da sepultura, o gosto certamente era amargo para todos os envolvidos. O Sábado Santo é tradição na igreja muito antiga, que por um certo período ficou um pouco esquecida, Pio XII depois resgatou, mas que seja um dia que não se celebra nada até a hora da vigília pascal, até a noite do sábado. E é bom que seja assim, muito embora haja comunidades, como algumas que eu já trabalhei dentro e fora do país, que sempre gostam de colocar algo no sábado pela manhã, né? Um terço em honra de Nossa Senhora ou qualquer outra coisa, né? O ideal seria não termos nada. É tempo de a gente olhar para aquilo que passou para poder começar a achar um sentido em tudo. Essa pedagogia da liturgia vale para a vida também. Muitas situações da nossa vida, quando acontecem, pode ser que nós as interpretemos como uma verdadeira tragédia, como uma desgraça completa. E pode até ser que no meio daquilo a gente se revolte contra Deus, se afaste dele. Mas conforme o tempo vai passando, os sentimentos vão serenando, a gente começa a perceber um fiozinho de sentido em tudo. Esta noite nós vamos celebrar no mundo inteiro a Vigília Pascal. Essa celebração quer prolongar essa sensação do dia. O dia nos dá o silêncio após a sepultura de Jesus para podermos meditar. A vida nos dá o silêncio depois das nossas tragédias para que a gente também possa procurar sentido nelas. Iniciaremos a celebração hoje ao redor de uma fogueira, acendendo o círio pascal e proclamando que Jesus vence as trevas. E no meio da escuridão nós cantamos. O poeta Antony de Mello, amazonense, tem um poema que eu gosto muito que diz: faz escuro, mas eu canto. E é isso que fazemos. Mesmo na escuridão da morte, da incerteza, da dor, nós nos atrevemos a erguer a cabeça, erguer as nossas velas e cantar. Faz escuro, sim, mas nós cantamos e cantamos porque sabemos que por mais escura, mais fria e mais longa que possa ser uma noite, não há noite que sempre dure, uma hora o sol nasce. E com o círio pascal à nossa frente, cantaremos então o Exulte, em que em dado momento nós ouviremos: ó feliz culpa que mereceu um tão grande Redentor. Ó feliz culpa. É quase como se nós estivéssemos dizendo assim em oração: que bom que Adão pecou, porque se não tivesse pecado, nós não tínhamos um Redentor como Jesus. Que coisa doida, a gente bendiz o erro. Mas é exatamente assim que a vida funciona. Às vezes, depois que passa a tragédia, depois que passa a amargura, a gente olha
bem uns anos depois, e pensa: você sabe que foi até bom de ter acontecido aquilo? Me tirou do conforto, me fez repensar a vida. Ó, feliz culpa. Então ouviremos uma porção de leituras que vão nos revelando aquilo que Santo Irineu de Lyon falava, da pedagogia que Deus usou para nos revelar quem Ele era. Ouviremos como era o projeto inicial de Deus na primeira leitura, o Gênesis. Ouviremos que Deus criou a humanidade para o prazer, para a felicidade. Éden, o nome do jardim, do relato do Gênesis, significa justamente isso, prazer. Deus nos criou para alegria, mas nós não aderimos a esse projeto, pecamos, nos desviamos. E o que é que Deus faz quando a gente se desvia? Insiste em amar mais. Como o pai e a mãe, que o filho se rebela, filho adolescente, às vezes fala um monte de coisa da boca para fora, mas o pai e a mãe não deixam de amar e não deixam de ir atrás. E assim Deus faz com a humanidade, e isso ouviremos leitura após leitura. O povo que se desencaminha, Deus novamente o busca. O povo que se mete numa escravidão medonha, Deus vai lá, se abaixa, os retira da escravidão e os traz para uma terra que corre leite e mel. E mesmo estando nessa terra, continuam nas suas infidelidades. Quando finalmente chega a plenitude dos tempos, diante de tanta e tanta infidelidade, o que é que Deus faz? Se cansa? Resolve descer porrada em todo mundo? Não. Ele dá uma surra de amor na gente. Vem morar no meio de nós. E para quê? Que ele deixou as alturas para vir morar e permanecer no meio de nós. Ao nos ver errando tanto, ele resolve tomar um corpo e um coração que nem o nosso para nos mostrar. É desse jeito que vocês têm que usar o coração de vocês. É desse jeito que vocês têm que viver. Faz como faz a mãe ou a professora, que quando vem a criança aprendendo a escrever, escrevendo mal, garrancho, né, rabiscos mal feitos, a mãe ou a professora ou o pai, quem quer que seja, coloca a sua própria mão, de quem já sabe, sobre a mão da criança e corrige a sua caligrafia. Assim, a encarnação acontece no meio da humanidade. Deus que põe a sua mão sobre a nossa para nos mostrar. É assim que se vive. Toda a sua vida foi essa lição. E a sua morte, fruto do seu anúncio, fruto da sua coerência, também nos revela a maior de todas as lições. O amor não cansa e nem se cansa. Ao olharmos para a cruz, vemos que Deus, mesmo diante de tanta infidelidade, de tanta crueldade da nossa parte, não deixa de amar. Com os braços e o coração abertos, Ele nos diz, silenciosamente, é assim que se ama. E de repente aquele coração que nós vimos ontem jorrar água e sangue, deixa de ser uma ferida para ser uma porta aberta, nos convocando, entrem no meu coração, entrem no meu reino de amor, aprendam a usar o coração de vocês como usei o meu. Isso lhes dará a vida eterna já aqui, isso fará com que o céu aconteça já agora. A cruz, portanto, é uma porta aberta para uma nova criação. Pois bem, a vigília vai nos fazer esse percurso. E ao chegarmos ao Evangelho, nós ouviremos de Marcos o relato da ressurreição do Senhor. Aquelas mulheres se dirigem ao sepulcro, vão para embalsamar o corpo de Jesus. Ora, não sei se você sabe, mas embalsamar é conservar o cadáver. É usar ervas, ungüentos específicos para retardar o apodrecimento do corpo. Iam, portanto, para curtir o defunto e curtir a dor. Mas o anjo lhes aparece e lhes diz: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Um choque. Em seguida o anjo ainda diz: vão anunciar a Pedro
que o Senhor lhes precederá na Galileia. Ou seja, vão avisar para Pedro que Jesus vai chegar antes do que vocês lá na Galileia. E lá vocês o verão. Não é entre os mortos que nós encontraremos o Cristo ressuscitado, mas na Galileia. Bem gozado. Por que na Galileia? Se o homem morreu em Jerusalém, foi enterrado ali, que história é essa de ele aparecer lá na Galileia? Quer dizer que o povo, além de tudo, ainda tem que viajar para ver Jesus? A Galileia é um lugar teológico e tem um significado muito interessante que em outras ocasiões eu já falei, inclusive. A Galileia era uma região da Terra Santa, a região mais ao norte da Terra Santa, que não era bem vista pelo povo da capital. Quem morava em Jerusalém pensava que os galileus eram uma cambada de caipira, meio burro, e que nem sequer iam muito ao templo, tinham uma religião assim meio vivida nas coxas, de qualquer jeito. Mas é lá que o Verbo se encarnou. Maria era de lá, José também, o próprio Jesus. Lá ele começou a sua pregação, justamente no meio desse povo que todos tinham por ralé. Se nós queremos encontrar com o Cristo ressuscitado hoje, é para as Galileias que existem pelo mundo afora que nós temos que ir. Nós podemos, sim, diante de tanta dor, às vezes chorar, e é justo que a gente faça isso. É importante que nós vivamos os lutos da nossa vida, seja o da perda de tanta gente que está perdendo entes queridos nesse tempo de pandemia, ou seja, os lutos dos nossos fracassos, das nossas frustrações. A gente tem que chorar sim às vezes. Mas acontece que se a gente ficar só no choro, se a gente ficar só na lamentação dos nossos próprios erros, se a gente ficar só na queixa, na reclamação, porque ninguém fez nada, porque isso não tá bom, ai que saco essa vida, ai que não sei o que. Se a gente só ficar nisso, repito, é importante sim às vezes chorar, né? Mas só ficar fixado naquilo, entra ano, sai ano do mesmo jeito, a gente vai estar fazendo exatamente o que as mulheres tentaram fazer no início desse evangelho. Curtindo um defunto. Tem gente que usa uma expressão que eu acho pavorosa, mas desculpe o choque que pode causar, mas tem gente que gosta de ficar chutando o cachorro morto. Quer dizer, ficar mexendo numa coisa que não vai resolver de nada. Mas se nós, por outro lado, aprendemos da vigília pascal, que pode estar escuro, mas que nós cantamos, e depois de termos chorado a nossa dor, chega uma hora que é preciso se levantar e esperançar a vida, então pronto, nós encontramos com o ressuscitado. E nós, tanto mais, encontraremos e estaremos perto de Jesus na medida em que nós estivermos nas Galileias do mundo, ou seja, servindo a quem precisa. Não tem como pensar discipulado de Jesus Cristo sem pensar serviço. Se nós queremos, de fato, e nós realmente queremos estar com Jesus como o discípulo amado, então deixemos de lado o choro, deixemos de lado a lamentação, a reclamação e vamos colocar mãos à obra para tentar melhorar aquilo que está ao nosso alcance. O Cristo nos precede, Ele vai na nossa frente e nós queremos ir atrás dele. E aquilo que Ele vai na nossa frente fazendo, nós queremos também fazer. Melhorar o mundo, semear o reino de Deus. Uma boa vigília pascal para você. Aproveite esse dia, silencie, olhe para a sua própria vida, para as suas dores. Será que já não chegou a hora de tirar aquela veste de luto, daquele fracasso ou daquela dor? Talvez ainda não tenha chegado a hora. Então permita-se sofrer. Mas se você acha que já deu o que tinha que dar, bola para frente. Como dizia o Diogo Nogueira, chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega. Chega de pensar que tudo se acabou. Pode a noite durar, mas um dia, mais uma hora, o sol há de raiar.
E quando menos esperar, clareou. Clareou. Vamos abrir as nossas janelas para deixar o sol entrar. Até amanhã.